Me alegro. Muchas gracias. Me parece que el año pasado hubiera pasado muy poco de la semana passada. A chegada foi tranquila, foi super gostosa. Na realidade, a chegada foi uma grande surpresa. Eu não esperava o espaço que eu encontrei. Muito menos os sorrisos. O budismo chega no Brasil com a colônia japonesa, imigração japonesa, no século XIX. Eles vieram para cá para substituir a mão de obra escrava, né? E eles todos eram budistas, eles traziam consigo os seus altares familiares. Mas monges e monjas eram proibidos de entrar no Brasil. A Igreja Católica era muito conservadora nessa época, né? Então só podia ter religiosos cristãos. Religiosos não cristãos não entravam, não era dado visto. Então muitos deles entraram como agricultores. E os cultos, as celebrações eram feitas escondidas, porque não tinha autorização governamental. Mais tarde entra a Segunda Guerra Mundial, os japoneses são proibidos de falar japonês, eles são proibidos de se encontrar e se agrupar. Então a gente tem uma coisa interessante que acontece, é que uma primeira geração que só falava japonês vai ter netos que só falam português e não se entendem. Os netos entendem um pouco de japonês e os avós entendem um pouco de português, mas eles não se conversam muito. E aí que entra uma coisa muito interessante, que é quando eu chego no Brasil, depois de ter ficado 20 anos fora, né, e 12 anos no Japão, essa colônia japonesa de avós, obachan ou dichan, né, são vovôs e vovós, começam a pedir que eu faça as orações em português, que fale também em português, porque eu fazia tudo em japonês. E eles começam a dizer: a senhora não pode falar em português e explicar para os meus netos o que é a nossa tradição? E o templo lá em São Paulo, que o Moriyama Roshi tinha reconstruído, lotou. Foi uma coisa extraordinária, foi um crescimento muito grande, dessa necessidade dos mais antigos de querer transmitir para os seus descendentes o que é a tradição zen budista. E com isso também eu comecei a abrir para brasileiros e houve um crescimento muito grande.
E o que a gente vê agora, o fenômeno que acontece é de um budismo que era étnico, né, que vem do povo japonês para o Brasil e que de repente ele está deixando de ser um budismo japonês para se tornar um budismo brasileiro. E esse budismo brasileiro ele se manifesta com muita força aqui no Rio Grande do Sul, que é uma coisa completamente separada da colônia japonesa. Não tem nenhuma influência de colônia japonesa, não é feito para a colônia japonesa nem por causa da colônia japonesa. O que eu espero? Eu realmente espero poder compartilhar, sabe, bons momentos, sabe, essa coisa de paz, de amor, aprender um pouco mais, aprender algo do Zen, porque é o meu primeiro contato com o Zen. Eu achava que os zen budistas eram umas coisas especiais. Achava que o zen era aquela coisa, tô zen. Não é. É atenção plena, né? Se possível. Eu quis ir embora a partir do café da manhã do dia seguinte que eu cheguei. Es un camino que puede ser duro, hay gente que a veces no le es fácil acceder, pero una vez que uno accede, realmente que puede ver más en profundidad. Quando as pessoas vêm para um retiro, como esse que nós estamos fazendo agora, as pessoas vêm ter uma experiência por 7 dias de uma vida em mosteiro. Quer dizer, quem mora no mosteiro, o que ele faz? Ele levanta cedo, ele vai fazer o zazen, que é a meditação silenciosa, ele vai fazer cerimônia, o monge levanta, ele reza. Então os praticantes vêm aqui, é leigo, não conhece nada, mas ele vai levantar, ele vai meditar e depois ele vai rezar. Depois ele vai fazer uma refeição, que também é uma cerimônia, porque comer também é sagrado. As refeições iniciais para mim foram muito difíceis. Na segunda e na terça-feira eu estava com todo o meu esquema de fuga traçado, todo. A sanga original mesmo, da época do Buda mesmo, com os seus preceitos, aquele estilo de vida já era o embrião de uma forma de organização social ecologicamente sustentável. Termina o almoço e não tem louça para lavar e não tem resto. Incrível. Na verdade, a prática, a gente costuma dizer que ela não se reduz ao zazen, né? Quando a gente levanta do zazen é que a verdadeira prática começa. Então, a atitude que a gente tem no zazen, o zazen é o primeiro portal. A gente começa a treinar o sentar para acalmar a mente, acalmar o corpo e ficar presente de corpo e mente. Quando a gente levanta, essa presença de corpo e mente tem que ir para o Kinrin, que é a meditação caminhando. Eu vou perceber o passo que eu dou, eu vou perceber o movimento da sala, as pessoas que estão comigo fazendo o Kinrin, a distância que eu tenho da pessoa da minha frente. Então eu começo a fazer uma prática em relação aos outros. As cerimônias é junto com todos. Depois vou para a cerimônia de Oryoki, comer com as demais pessoas da Sangha. Tudo que eu faço é procurando ter atenção com o que eu estou fazendo naquele instante, naquele momento, e com a presença, com o cuidado, né? E a prática é isso, a própria palavra já diz, né? Praticar é fazer, errar muitas vezes, voltar a sentar em zazen para corrigir, para melhorar a prática. O tempo inteiro, durante o sesshin, a gente passa entre o zazen, o kinrin, que é o zazen caminhando,
podre. Eu gostei daquela butiá lá também. Saía de dentro para tomate também. E aquela parece um pouquinho ali, butiá. SAMU importantíssimo, importantíssimo. Os monges católicos, trapistas, por exemplo, eles têm uma empresa há 1500 anos de grande sucesso. Eles produzem coisas que vendem no mercado, se tornam sustentáveis pela devoção ao trabalho, pela confiança e pelo voto. O voto de servir, o voto de fazer o bem, o voto da excelência. Quero que seja excelente não para mim, não porque sou egóico, né? Mas para o bem de todos os seres. E isto que um Sechim faz, uma imersão dessas, nos permite chegar lá. Shakyamuni Buda fez há 2.600 anos atrás, todos seus discípulos têm feito de geração em geração. Nós estamos falando de uma tradição de nomes históricos 2.600 anos, mas provavelmente com mais de 5.000 anos, daquilo que não foi escrito, daquilo que não foi contado. E nós temos certeza que funciona. E funciona para todos os seres. E isso é o que a gente espera conseguir desenvolver durante as práticas de Sechim. Então o SAMU, o trabalho, não é como qualquer pessoa viesse fazer uma faxina, né? Eu estou com muita presença fazendo isso e quero fazer excelente. Porque às vezes as pessoas falam, mas eu tenho uma formação diferente, eu me formei, eu sou uma doutora em letras. Que bom, você limpa bem o banheiro? Como que você limpa o banheiro? Você é capaz de fazer as tarefas mais humildes com toda a sua capacidade intelectual e física? Ou você acha que só algumas coisas você faz? Então a humildade é muito importante. Estar disponível a qualquer coisa, né? Não só aquilo que eu escolho. A gente diz que as alimentações durante um Sechim tem que ter o gosto do Dharma. Não é um gosto de hotel, não é um gosto de restaurante, não é um gosto gourmet. É o gosto do Dharma, do que nós estamos praticando. E o mais incrível é isso, porque a comida também vai refletir como está a prática de quem está cozinhando. Refeições, hora de descanso, hora de dormir, horários para banho, tudo é feito de um jeito que a gente convive o tempo inteiro em Sangha e treina, pratica a convivência em Sangha e a prática de atenção plena de Zazen, né? no tudo que a gente faz, em tudo que a gente faz. Todas as atividades durante um Sechim são atividades de meditação, de Zen. Né? Então tem o trabalho, o SAMU, que tem que ser com plena atenção, é concentrado. Mas é uma concentração como uma grande angular, não é bitolado. Porque se nós ficarmos bitolados, nós vamos perder Samadhi. O Samadhi é você estar presente em tudo ao mesmo tempo e fazendo esta ação com muita atenção. Eu chamo isso de presença absoluta. Eu acho que o importante de nós sempre estar lembrando é que a ideia do fundador, do Moriyama Roshi, é que esse lugar se tornasse um centro internacional, um centro de acolhimento. E hoje, na prática, isso está acontecendo. A nossa relação com a Sangha do Uruguai, a Sangha que também pertencia a Moriyama Roshi, que ele era o monge que era responsável também para orientar a Sangha do Uruguai, era sempre um desejo que aquela Sangha, que aquele grupo de praticantes ficasse tranquilo num futuro. Bueno, los compañeros de Vía Zen realmente es parte de la historia nuestra también como Sangha. Tuvimos maestros comunes, Moriyama Roshi, Yoshin Sensei, que cuando empezaron a venir acá también fueron a Uruguay. Entonces más o menos las sanghas tienen la misma época. Yo mi sangha es más antigua porque veníamos practicando con otro linaje, entonces hubo un momento en que nos abrimos y quedamos sin maestro.
né? A gente fala que é um tempo sem tempo, né? A gente fica muito na cronologia das datas, mas quanto mais eu me envolvo com o Vila Zen, eu percebo que o que nós estamos fazendo já estava lá. A gente só de uma certa forma está concretizando edifícios, espaços, relacionamentos, condição de prática. Então diz que tem um episódio dele de Moriyama Roshi, né? Num retiro, que um rapaz estava em cima de uma árvore e chama ele assim, oh! E joga uma manga. Diz que ele olha assim, gente, como assim, né? Porque não é uma conduta, vamos dizer assim, normal, né? Com um mestre até na hierarquia dele, assim, né? E diz que ele olha aquilo assim, e ele pega assim, a manga, né? E ele vai comer a fruta. E diz que quando ele come a fruta, assim, ele pensa, né? Que a pessoa, o rapaz quis dar para ele o melhor, né? Da vida dele ali também, né? Então, eu acho que quando ele pede isso, quando ele fala, né? O Brasil tem que encontrar o Zen do Brasil, é isso, mas de modo algum nós vamos esquecer ou deixar a linhagem, né? A história do Zen em Porto Alegre, especialmente, começa talvez ali pelos anos de 72. Mais tarde, nos anos, final dos anos 70, início dos anos 80, havia um grupo de praticantes, né, do qual eu participava, que se encontrava na casa de Celso Marques, por exemplo, como Alfredo Avellini, que é o Padma Santen. Durante a semana, às vezes às 5 da manhã, né, o Alfredo Avellini, Padma Santen, pegava um Fusca branco dele e saía, né, pegando as pessoas aqui e ali, uma meia dúzia de praticantes. Nós íamos fazer zazen e depois estudar os sutras. Narasaki Roshi. Narasaki Roshi era um dos cardeais do Zen. Ele estava saindo do Japão, se não me engano, pela primeira vez, né, já era velho, e veio ao Espírito Santo. E antes de sua chegada, o Daiju-san veio a Porto Alegre nos ensinar a todos a costurar o rakusu. E nós fomos todos ao Espírito Santo receber então a nossa iniciação, né? A nossa iniciação leiga, o nosso rakusu, e havia praticantes, principalmente do Rio Grande do Sul, muitos de São Paulo, alguns de Minas Gerais, e nós fizemos lá um retiro de uma semana. E isso, de uma certa forma, deu uma força muito grande à prática do Zen em Porto Alegre. Mas é bom que se diga que nós não tínhamos um lugar para praticar. Nós ainda praticávamos na casa de um, na casa de outro, até que o Alfredo Avellini abriu um dojo no bairro Menino Deus, e nós fundamos o SEB, que era o Centro de Estudos Budistas, na época, e em seguida, em 1990, nós criamos uma revista que foi muito importante. Eu acho que continua sendo importante, mas na época ela era muito importante porque nós não tínhamos internet, nós não tínhamos nenhuma dessas redes sociais, mas nós tínhamos a revista Bodhisattva, que circulou pelo Brasil inteiro e deu um impulso muito grande ao interesse pelo Zen, pelo budismo tibetano também, porque era uma revista de pensamento budista, né? Era uma revista eclética. Em 94, por aí, que esse grupo Zen, ele se divide. E foi uma divisão muito amigável,
foi quando o Alfredo Avellini se torna budista tibetano, vai ser o primeiro lama brasileiro, se torna o Padma Santen. Então ele deixa a prática do Zen. O que acontece então? Nós começamos a pensar na criação de um grupo Zen específico que vai ser o Via Zen. Nesse meio tempo, quando Moriyama Roshi vem para fazer o memorial de 49 dias e conhece esse grupo de pessoas e ele resolve que ele vai cuidar. Que ele achava mais importante ensinar Zazen para os brasileiros, dava muito ênfase nisso, né? A sua prática principal era ensinar Zazen. Então ele acaba se afastando lá de São Paulo e vem cuidar desta sanga aqui que começa a crescer. Em 2000, quando o Moriyama Roshi e o monge Zuiten vieram morar definitivamente em Porto Alegre. E um praticante fez uma doação de 5 hectares de terras, que é onde nós estamos, em 98. E daí, a partir disso, a gente começou a pensar na ideia de construir um centro de prática mesmo, né? Um mosteiro, na verdade, era o sonho de Moriyama Roshi. E em 2000 nós fizemos a bênção dessas terras. E aí uma vez Moriyama Roshi me trouxe aqui, ainda não tinha nada. Acho que, nem lembro se já tinha as casinhas pré-fabricadas, acho que já tinha a casa pré-fabricada assim. E ele me trouxe naquela plataforma que hoje está a sala de Zazen e ele disse, vai ser aqui. E nós vamos fazer isso em homenagem a Mestre Dogen. Dogen Zenji Samai é o fundador da nossa ordem no Japão, que viveu de 1200 a 1253. Enquanto a gente cuidava do Via Zen da cidade, esse espaço aqui já era usado pelo Moriyama Roshi, pela Zuiten, né? Foi uma alegria da Zuiten quando instalaram água aqui, que ela tinha um tanque, foi colocado um tanque aqui do ladinho, mas ela só faltou tomar banho de tanque, né? Porque ela jogava água, ela era muito feliz aqui. Em 2005, Moriyama Roshi teve que voltar para o Japão. Zuiten estava bastante doente, final de 2004 ela volta para a Alemanha e acabou vindo a falecer em 2007. Então isso fez uma reviravolta na nossa história, né? Porque a gente tinha o suporte de 2 monges, de um Roshi aqui no centro de prática e de repente nós estávamos sem os 2. Foi bem complicado, a gente chegou a se pensar até em fechar a casa, em fazer uma coisa mais informal, de alugar um espaço para uma vez por semana se reunir para fazer o Zazen e não ter um local todo disponível para isso. Eu creo que todos los grupos tienen dificultades y momentos mejores, por la experiencia nuestra también que hemos pasado por momentos a veces muy dificultosos. Eu sei que teve um retiro aqui, exatamente nessa fase, que tinha 8 pessoas e nenhum monge. Não tinha ninguém para orientar. A gente tinha que fazer do jeito que a gente se lembrava. Uns lembravam mais, outros menos, né? E foi maravilhoso, foi um retiro extremamente, assim, gratificante. Esse grupo ele foi continuando, praticando um pouco junto, era um grupinho pequenininho, mas a gente se encontrava para fazer Zazen, acho que de uma forma muito sincera. E esse grupo ele foi andando um pouco assim, sem pai e sem mãe, né? E depois disso, uma vez ele veio a São Paulo dizendo, eu vou voltar para o Japão e eu quero que você cuide da minha sanga. E eu pensei que ele ia por um mês, mas ele não voltou e as pessoas aqui de Porto Alegre me chamaram e pediram que eu viesse orientá-los. E foi aí que começou meu relacionamento com esta sanga de Porto Alegre, foi quando Moriyama Roshi voltou para o Japão. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Kyou yoroshiku onegai itashimasu. Kyou yoroshiku onegai itashimasu. Bom dia. Bom dia. Quero contar com sua colaboração hoje também. Quero contar com sua colaboração hoje também. Muito obrigada. E hoje Kuen Roshi é a nossa orientadora, é a pessoa que nos indica o caminho, como indo com uma lanterna na mão, iluminando este caminho que ela já conhece há muitos e muitos anos. Mas ela não teve
nenhuma dificuldade em retornar e nos buscar, para que nós pudéssemos seguir juntos com ela. Na terça-feira, após o depoimento de algumas pessoas, algo começou a mudar, algo começou a fazer sentido, né? A alegria das pessoas, esse amor, esse companheirismo, descobrir pessoas tão fantásticas como eu descobri aqui, e inteligentes, e disse, não, essa quantidade grande de gente culta e inteligente, tem que ter algo a mais aqui que eu não estou percebendo o que é. E aí eu quis me testar, eu quis me desafiar. Então, quando a quarta-feira chegou, que seria o dia da rota de fuga, eu não tive a mínima dúvida de que eu queria ficar até o final. Então, primeiro, segundo dia, a gente briga não só com os pensamentos, com aquilo que as provocações da mente, como com o corpo. Está doendo, não queria que doesse, queria que fosse bom, mas o que é isso, né? E quando você se entrega, uma coisa mágica acontece. Fazer o zazen para mim foi desafiador, absurdamente desafiador. Eu já pratico meditação há uns bons anos e ter tido dificuldade de fazer a meditação, de fazer o zazen, para mim foi assim horrível, porque mexeu com o meu ego, mexeu com a questão da minha... Eu disse, puxa, mas eu estou fazendo uma coisa que eu sei e não estou conseguindo? Fazer a meditação com os olhos entreabertos, olhar para as sombras na parede e ver como elas se transformavam. Olhar para as sombras e dizer, nossa, que sombra linda, mas essa não sou eu. Essa sombra não pode ser minha. Então, eu tive momentos em frente à parede muito impactantes. E você começa a perceber que tudo faz parte e que você está fluindo com o fluir da vida. É o que a gente vai chamar de samadhi. Não significa que a partir do terceiro dia você encontrou esse samadhi e ele vai ser permanente, nem sempre. Você tem momentos assim de visão disto, dessa harmonia incrível e que você é essa harmonia. Não é que você é parte dela, você é a harmonia. O meu momento mais impactante foi as vezes que eu consegui ficar bem, ficar confortável, não sentir dor. Esses momentos foram interessantes. Eu vi naquelas sombras coisas incríveis. Apreciem suas vidas. Respeitem essa vida humana. Cuidem com diligência da sabedoria, mantendo sempre acesa a lâmpada da transmissão correta. Não há muito tempo e o mundo precisa de cada uma de nós, desse nosso despertar, que é o despertar da humanidade para uma nova consciência. Não é apenas uma conquista pessoal, individual. As nossas práticas, os nossos pensamentos e intenções podem atingir toda a vida da Terra. Então não brinque com isso. Leve a sério o seu voto, porque ele é maior que você. É maior do que tudo que você possa pensar. E aquilo que você faz, fala e pensa, acaba influenciando tudo o que está acontecendo neste momento no planeta Terra. Tudo foi muito impactante, as amizades que eu levo são fantásticas, mas os momentos que eu vivi ali comigo mesma, com as minhas sombras, porque houveram momentos que eram muito mais do que duas, esse foi realmente impactante. E quando nós conseguimos encontrar o silêncio
deixar de querer tanto conversar com o outro, ver o que o outro está fazendo, contar história, quando você realmente consegue adentrar esse espaço de silêncio, você pode ouvir tudo. E tudo é você. Cada som, cada inseto, o vento na ramagem, não tem nada separado. E é maravilhoso. E geralmente depois do quarto, quinto dia, quase todos os que conseguiram se manter firmes, né, no seu propósito, adentram esse espaço, né, de um bem-estar incalculável. E a partir disso, como é que nós levamos isso para a nossa vida? Porque há pessoas que dizem, isso é aqui, lá fora. Eu falei, não tem lá fora. A beleza da vida é que não tem fora nem dentro. Onde você está, está o todo. A gente sai um pouquinho das atribulações, vamos dizer, das provocações do mundo, para poder se aprofundar em si mesmo, para encontrar a essência do ser, mas uma vez encontrada, ela vai com você. Rapidamente se esvai, oportunidade se perde. Cada uma de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice esta vida. Quando eu comecei minha experiência de zazen, daí a pessoa perguntou como é que tinha sido e eu falei, ó, para falar mesmo? Ele falou, não é. Daí eu falei, olha, foi terrível, isso aqui foi um inferno. Olha, tava desconfortável, não aguentava ficar aqui, não estava entendendo nada, parecia que não terminava nunca isso aqui. Mas quando tocou o sino, não queria estar ali, eu queria que acabasse, queria estar em outro lugar. Mas quando tocou o sino também pareceu que passou muito rápido. E daí ele parou assim e falou assim, a vida também é assim. E aquilo ali, eu balancei para trás, eu acho que até fisicamente, porque foi um tapa assim na minha cara, porque eu me dei conta que realmente eu vivia a minha vida assim. E isso é uma coisa que eu achei, o emocional sempre te atinge mais que a razão, compreende? Eu estava fazendo um zazen na primeira hora e me veio a imagem da minha tia querida que tinha morado comigo nos últimos anos da sua vida. Eu tinha acolhido ela morreu. Veio a imagem da minha tia e me deu um negócio de choro, de llanto, muito profundo. E vi toda a minha família e eu achei isso aí um fato, além de curioso, muito transcendente, porque ele não veio simplesmente como imaginação, essa imagem veio atingir meu emocional. Nesse mesmo dia, o Dengaku me disse, tu viu que lindo aqui, né? Não era assim, não era isso que vocês estão vendo, era mato. Me disse, a gente vai ter que entregar isso aqui, porque, tu vê, somos 8 pessoas, aquela coisa. E aí me veio a ideia, como fazer, como poderia auxiliar, porque até agora ser budista, isso para mim é uma bobagem. Depois daquelas imagens, a coisa mudou, alguma coisa mudou. Mesmo no processo de zazen, mesmo que eu já vinha no zazen, mudou. E pensei, como posso fazer para colaborar efetivamente? E aí eu me lembrei uma cunhada minha, Eda, muito minha querida cunhada, que ela disse assim, os índios se agrupavam ao redor de um totem. O totem era o elemento unificador. E aí eu pensei, precisamos de um totem. Ora, e qual é o totem? Qual é o caminho natural do nosso totem? Era um Buda. E era um Buda grande. Eu tava na Campanha das Pedras também, junto com todo o grupo. Essa campanha, eu acho que ela surgiu justamente por uma necessidade de arrecadação e de, vamos dizer assim, na verdade, de mostrar para pessoas um interesse muito grande que se tinha de que realmente o Vila Zen, né, pudesse continuar e pudesse realmente florescer e abrir as portas para mais pessoas poderem praticar. E isso, a Campanha das Pedras veio com a
com a ideia brilhante do Denchim, né, do Gustavo Nakli, de se dispor, de fazer essa doação fantástica, de fazer uma escultura, né, uma escultura de Buda. Então essa campanha das pedras, eu acho que foi o que deu starter para apoiar essa realização de se fazer o Buda. O Buda ali deu trabalho, né? Deu bastante. Ah, teve quase um ano. Porque fizeram o primeiro, né? Aí veio um temporal e arrancou ele. Aí o Dengaku, como chamam, né? Essa bandeira, eu só chamo bandeira, né? Aí o Dengaku, né? Eu liguei para ele e ele falou para mim: "Só tá brincando, seu Orlando?" E fazia pouco tempo que eu tava ali, né? Digo, mas eu vou, uma hora dessa de manhã, eu vou brincar com uma coisa dessa séria. Aí eles vieram, se apavoraram, né? Eles não tinham acreditado que o temporal tinha arrancado o Buda. Aí o Dentinho levou para Porto Alegre e fez ele de novo. Deu trabalho bastante. E quase todos os retiros chove, né? O Buda adora chuva. No meio disso, a gente discutia o tempo todo o budismo, de um ponto de vista teórico. Um processo que foi, eu acho que, muito mais longo do que se esperava no início, mas por ser talvez também mais longo, ele foi muito mais enriquecedor, né? Tanto na execução do Buda, porque nós estávamos em andaimes e nós tínhamos que ter praticamente atenção quase plena, né? Porque senão a gente cai. Mas ao mesmo tempo que fazíamos o Buda, discutíamos o Buda. Discutíamos o Dharma, não o Buda, o Dharma. E isso era constante. O praticante Zen que começa no caminho, ele começa a perceber esse olhar maior. E não é em grandes ações, é desde se a pessoa que está sentada está acomodada num zafu adequado para ela. Você é capaz de perceber isso? Ou você fica lá na sua intocável presença, a pessoa do lado está lá sofrendo, angustiante, e você não é capaz de levantar e dizer para a pessoa, senta um pouquinho mais para frente. Essa região inicialmente era uma pedreira. Ela tinha uma região de exploração de pedra. Por muitos anos, toda essa comunidade no entorno vivia disso. Se extraía muitas pedras desse lugar. E quando nos foi doado esse espaço, a vegetação era muito comprometida, ela foi muito degradada e demorou muitos anos para que ela se reconstituísse. Para que esse verde todo que nós estamos enxergando, esse cinturão que nos protege, verde, demorou alguns anos para se reconstituir e se reconstituiu. Nós temos que fazer uma via de retorno para nos comprometermos mais, nos relacionarmos mais com o meio natural. Porque a espécie humana já por muitos anos vem apenas se beneficiando do convívio com o meio natural. Já é tempo de nós cultivarmos uma responsabilidade. Essa terra foi uma doação, foi um presente que foi muito bem cuidada e preservada, né? E causas e condições geraram méritos tal que essa terra do vizinho, as terras lindeiras, olha que nome lindo, são terras lindas, né? Não tinha como não comprar, né? E mesmo assim é um ato de coragem, e que só pessoas visionárias conseguem ver y fazer. Realmente una sangha con mucha fuerza y que uno puede tomar de ejemplo, como si fuera un sol que llevara los rayos para todos lados. Esa es la imagen que me hago, es decir, es un pequeño lugar que se está agrandando y realmente esa luz va llegando cada vez más lejos. Me parece maravilloso porque nos da la oportunidad a quienes no vivimos tan cerca, bueno,
poder venir y que sea como un núcleo orientador de la práctica. Creo que es un camino que ya no tiene vuelta atrás, digamos, va sempre para adelante. Então quando eu começo a viajar, dão mais de 1.500 quilômetros, né, para estudar o Dharma, para vivenciar o Dharma, para vivenciar a Sangha, né, estudar os Budas, né, praticar com Budas, né, tempo, espaço. Uma vez eu falei para o Dengaga, eu falei, porque estamos assim, né, a quilômetros de distância, mas eu comentei com ele que eu não me sentia sozinha, porque o chão que ele pisa é o mesmo chão que nós pisamos. Então isso é muito importante, assim, né? Eles estão constantemente também aqui com a gente, nós estamos constantemente lá, né? Acho que quando a conexão existe, ela existe independente da distância, né? Eu acho que uma linha baseada no respeito às diversidades e ao contentamento. Muitas pessoas passaram, professores, muitas influências, muitos aprendizados, mas de uma forma ou de outra todos nutriram essas sementes, né, do respeito à diversidade, uma mensagem: seja quem você é, seja o melhor que você pode ser, sem tentar ser ninguém outra, e cultive o contentamento, né, nas relações, na prática, e é muito sutil, é muito difícil de explicar isso. Mas praticando aqui eu sempre pude perceber esse equilíbrio entre uma prática tradicional, que é feita com muita seriedade, e uma leveza, um contentamento que se compraz, que se alegra em estar fazendo isso. E celebrar o estar juntos. O Moriya Maroshi dizia que se quiséssemos um budismo frutífero no Brasil, nós teríamos que criar um budismo brasileiro. E acho que esse é o desafio dessa e talvez das próximas gerações, 2 pelo menos. E é por isso que nós acreditamos. O Zazen talvez seja um grande pretexto no final da história, para que todos possam se reunir, todos possam sentar juntos e conviver juntos, os mesmos ambientes, os mesmos espaços, talvez as mesmas dificuldades, dependendo da interpretação de cada um, mas é um grande portal e um largo portal, aonde todos mesmo devem passar. Não pode ficar ninguém para trás. E se os mais que estão à frente da prática, os que têm mais
anos de prática, eles têm condições, imensas condições, de esperar os mais jovens e os mais iniciantes. Porque sempre teve uma pessoa que abriu a porta, sempre teve alguém que abriu a porteira, para que alguém chegasse. Um dia nós chegamos primeiro, um dia nós fomos iniciantes. E hoje a nossa responsabilidade é zelar por tudo isso e estar sempre com a porteira aberta. E essa porteira vai ser sempre muito larga, porque nós queremos que todos passem, sem distinção. Todos podem passar e podem sair. E que saiam melhores. E que realmente consigam penetrar no que nós entendemos pelo Dharma. Nós entendemos pela prática. E nós entendemos por tudo que Shakyamuni Buda nos ensinou. E que penetre e vá além. A gente sabe que a prática é em todos os lugares, mas o Vila Zen tem um papel fundamental porque ele pode acolher todas as sanghas do Brasil, da América Latina. É como um lugar de você fazer essa imersão, de você ir lá e tirar um mês para ficar, 2, 3 meses para ficar. E isso fica mais visível, sabe? Fica mais claro. Na cidade é mais difícil porque a gente tem as válvulas de escape, né? Quando fica quente, desagradável, né? E lá acho que a gente tem todo o ambiente, aquela natureza, o centro de prática, o que a gente tinha antes, os 5 hectares, era o pôr do sol. A gente via o pôr do sol maravilhoso. Agora a gente vê o nascer do sol nos 35 hectares. Então eu acho que amplia que 20 anos é um bebê, né? É um bebezinho. E é por isso a nossa grande motivação de adquirir essas terras, para que o sonho antigo da Vila Zen, prática, ambientalismo e vida comunitária, se estabeleça. A prática é o Dharma, trazido por uma professora como Koen Roshi. O Dharma vivo. O Buda nós conseguimos erguê-lo, porque um praticante fez a doação da sua vida, do seu tempo, do seu conhecimento e do seu talento para que ele estivesse aí. Mas a Sangha, essa terceira joia, esse tesouro maravilhoso, precisava de um abrigo, precisava de um local para desenvolver a capacidade de juntos construirmos essa harmonia. Não é que nós vamos perder o norte da tradição, mas nós vamos abrir portas para que mais pessoas possam se aproximar da prática tradicional por uma via que talvez lhes seja mais familiar. Em resumo, eu acredito que ter mais terra proporciona uma responsabilidade maior para que nós possamos desenvolver projetos, cultivar novas parcerias, sempre fazendo aquilo que nós já fazemos há muito tempo. O centro não muda, mas pode-se construir mais raios a partir desse centro que nos conectem com um círculo maior de ação no mundo. Eu acho que nós estamos aqui colocando uma semente. E nós estamos cuidando dessa semente, ela ainda é uma semente, ela ainda não está brotando. Aparece um pedacinho assim, mas ainda é mais importante que as raízes sejam profundas. E nós acho que estamos aprofundando essas raízes, criando as condições de que surja uma grande árvore e que dê uma grande sombra para muitos e muitos seres. Eu acredito que o potencial deste lugar, o potencial de prática que está sendo criado aqui, é para que venham pessoas do mundo todo e que a gente possa ter a capacidade e a condição de manter a prática pura, para que todos que venham aqui possam encontrar o verdadeiro caminho. Muito obrigada. Vamos deixar aqui a mania botar. Obrigada, Mm-hmm.
O silêncio é o começo do papo. O silêncio foi a primeira coisa que existiu. O silêncio é o começo do papo. O silêncio foi a primeira coisa que existiu. O silêncio é o começo do papo. O silêncio foi a primeira coisa que existiu.